A programação do Fomenta Minas, que começou na quarta-feira, teve continuidade durante todo o dia de hoje, com uma série de atividades na cidade universitária. Dentre elas, a palestra ministrada pelo jornalista Ricardo Boechat, convidado para falar sobre os desafios socioeconômicos e políticos do Brasil. Âncora do Jornal da Band, na TV e no rádio, colunista da revista Isto É, Ricardo Boechat é reconhecido como um dos jornalistas mais bem informados do país. É um dos grandes nomes brasileiros a ser convidado ao Fomenta Minas para falar sobre perspectivas do cenário político e econômico do Brasil nos próximos anos. Eu creio que sem a imprensa da forma como ela vem atuando, muito provavelmente coisas da relevância histórica como a Lava Jato não teriam prosperado. Acho que a imprensa tem desempenhado um papel muito importante nesse sentido de ecoar, de dar repercussão, de reverberar fatos que alcançam cada vez mais brasileiros. É muito importante também chamar a atenção de que o papel da imprensa, que antes detinha o monopólio da comunicação de massa, está redimensionado pelo advento das redes sociais. Então nós perdemos um pouco de protagonismo nesse sentido, de sermos os condutores e autores do relato do que chega ao grande público. E é bom que tenhamos perdido, é bom que as redes sociais preencham esse espaço de comunicação entre as pessoas, na conexão entre as pessoas. Mas eu acho que nós temos uma imprensa livre, plural, que debate intensamente os assuntos, uma imprensa que alcança milhões de brasileiros todos os dias. E nesse sentido, acho que ela está cumprindo um bom papel. Quanto à espetacularização, o sensacionalismo, eles sempre estiveram presentes no nosso meio, né? Mas acho que hoje, mais do que nunca, e cada vez mais será assim, o consumidor da notícia está cada vez mais maduro e mais apetrechado para poder evitar ali, assimilar ou engolir os excessos e os erros que nós produzimos, né? No caso da política brasileira, com um novo período de eleições batendo à porta, Boechat se considera um otimista quanto ao futuro do Brasil e não acredita num retrocesso da democracia nacional. Os problemas do país vão muito além da crise política atual, da crise econômica atual. Nós temos uma nação ainda a ser construída em áreas como inclusão social, educação, saúde pública, habitação, saneamento, meio ambiente. Isso aí não é obra de 1 ano, 2 anos, mas talvez de uma geração ou mais. Então, nesse sentido, nossos problemas não vão ser resolvidos agora, nem em curto prazo, e o cenário não é nada positivo nessas áreas. Mas dá para ter, se não otimismo, pelo menos alguma esperança de que no curto e médio prazo alguns fatores melhorem. Os indicadores econômicos estão melhorando, lenta, porém constantemente. O nível de consciência política, de interesse político da população se transformou radicalmente em pouquíssimos anos. Hoje nós não somos mais aquele país em que o povo só se interessa por futebol e carnaval. Isso é muito positivo. Uma sociedade mais atenta, mais informada, é uma sociedade mais vigilante. Sociedades mais vigilantes tendem a ter governos e estados melhores. E temos as eleições de 2018, que de alguma forma vão tentar repactuar, né, a relação da sociedade com a classe política a partir dos fatos que vieram a público nos últimos 4, 5 anos e que modificaram profundamente a percepção e a consciência do eleitor em relação aos políticos e aos governantes. Vamos ver no que vai dar na eleição. Eu quero crer que vai ser uma coisa positiva, uma coisa que vai fazer o país avançar. Em épocas onde a informação vale o ouro, o contato direto com especialistas, com gente que tem algo a dizer, vai fazer toda a diferença para um empresário, por exemplo, na hora de tomar a decisão de quais rumos os negócios devem seguir. A gente sempre procura ouvir quem está aí em contato direto com as novidades, né, do dia a dia. E para a gente aqui da região é muito importante porque, por mais que a gente sempre tente se manter atualizado, tem algumas informações, tem alguns contatos que sempre são aí de uma forma inovadora e trazem subsídios para as tomadas de decisões que a gente tem aqui. Não só nos negócios micro e pequenos, como é o foco aqui desse evento, mas para a economia de uma forma geral. Todas as informações que nos dão ideia do cenário atual contribuem para a tomada de decisões, né? Então é importante nós sabermos
como está o Brasil hoje, quais as perspectivas, vindas desses especialistas tão renomados, né, que convivem com o ambiente, com o dia a dia de Brasília. Então isso para nós agrega muito, é até um privilégio poder ter essas informações, porque isso impacta nas decisões que cada empresário vai tomar. O Fomenta, né, ele foi definido exatamente para que nós possamos trazer, sobretudo, uma agenda positiva para este cenário, né? Nós entendemos que o país passou por um processo grande aí de crises, né? Na verdade, de um grande desafio econômico. E o que a gente percebe, né, nesse movimento já é realmente um cenário positivo. A gente tem percebido isso pela própria participação dos empresários. Ontem tivemos a rodada de negócio com uma expectativa de geração de negócios futuros da ordem de 77 milhões de reais. Então isso mostra exatamente essa pujança que já está como um cenário positivo, né, da nossa economia. Outro destaque de hoje foi o seminário acerca dos desafios para o crescimento de franquias, conduzido por Marcos Riso, um dos mais renomados especialistas no assunto. A programação ainda contou com workshops, rodadas de negócios, painéis de debate, apresentação de projetos e palestras. O encerramento será daqui a pouco, a partir das 7h30 da noite, com a jornalista Glória Maria, convidada para ministrar palestra acerca do tema Mudanças e Desafios.